Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Será que temos ouvido o que os nossos amigos ou pessoas íntimas nos falam diante das situações ou das dificuldades que enfrentamos? Que conselhos são esses? Temos acatado ou o que temos feito é rejeitado os conselhos que traduzem simplesmente loucura e falta de conhecimento de Deus? Qual a nossa postura? Conhecemos Deus? Agimos e reagimos como quem conhece a Deus? Ou nós temos agido de maneira que expressa a nossa carne, o nosso pensamento natural, e não um pensamento que revela conhecimento de Deus? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos caminhar para a maturidade, precisamos revelar a glória e a graça de Deus neste mundo, sendo expressão viva de quem Ele é. A gente precisa entender a vontade de Deus e ser instrumento deste Deus neste mundo, revelando a sua glória, e aprender com a atitude de Jó, que diante das circunstâncias, primeiro ele perdeu tudo e depois sobreveio a ele doenças, ferimentos, que traduzem realmente uma pessoa que está em dificuldade, profunda dificuldade. Perdeu tudo, depois ainda a sua saúde fica deteriorada. Mas qual é a reação de Jó? Como ele se porta diante de Deus na expressão para as pessoas de quem ele precisava revelar conhecimento? Como ele reagiu? Esta é a questão que a gente precisa parar, pensar e refletir, pois a postura, a atitude dele talvez tenha algo para nos ensinar na nossa jornada de crescimento e amadurecimento. Em Jó 2, do versículo 8 ao 10, diz assim: Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então, a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Talvez seja difícil ter essa atitude de Jó. Talvez seja difícil agir e reagir. Talvez em situações como essa, somos capazes de ouvir esses conselhos loucos. Mas não devemos considerar. Precisamos entender que são coisas da vida, são circunstâncias que sobrevêm. Tudo isso passamos muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre melhor, para testemunhar acerca do conhecimento de Deus, sermos um testemunho vivo. Nós precisamos crescer, amadurecer, para que, independente das circunstâncias, a gente seja de Deus a oferta que revela Ele, que revela a integridade, que revela a justiça, que expressa as virtudes de Deus em tudo que nos sobrevém, para que a gente possa glorificar o Senhor através das nossas atitudes, para que a gente possa oferecer o verdadeiro culto a Deus, culto que revela, que manifesta conhecimento, compreensão de quem é o nosso Deus e o entendimento que não somos merecedores de nada, que estamos mortos ou que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que somos gratos pela obra que Ele fez, nos tirando das trevas, nos transportando para o seu reino, nos dando vida através de Cristo Jesus, para que a gente pudesse proclamar as suas virtudes. E que as circunstâncias da vida são coisas que sobrevêm a todos, aos bons, aos maus, aos justos e injustos, pois Deus não olha estas coisas. Mas em tudo isso, independente do que nos sobrevenha, a gente precisa sempre revelar Deus no mundo. Que a gente possa entender, compreender, pois somos chamados para sermos imitadores de Cristo, para fazermos das nossas vidas oferta, para que as pessoas possam ver Deus em nós, para que a gente possa testemunhar e encher a terra com conhecimento da glória do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai.
para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.